Olá, a gente vai falar nesta aula sobre o problema P-dispersão ou P-dispersion. Esse problema, da mesma forma que o P-center, é uma variação do facility location. Então, a gente também vai querer posicionar P-facilidades, só que agora a gente quer que essas P-facilidades tenham a maior distância possível entre si. A gente quer que elas sejam dispersas numa região. Vai fazer mais sentido quando a gente for olhar um exemplo. Então, a função objetivo aqui é maximizar a menor distância possível, maximizar a mínima distância possível. Diferentemente do P-center. Do P-center eu queria minimizar a máxima distância possível. Aqui não, aqui eu quero maximizar a mínima. Por quê? Porque eu quero que o problema dê soluções que as facilidades sejam dispersas. Eu tenho muita distância entre elas. Aqui, no caso do P-dispersão puro, não há nó de demanda. Eu não tenho que atender demandas. Eu só quero posicionar facilidades e essas facilidades têm que ser distantes entre si. Essa que é a ideia. Bom, então vamos ver um exemplo que eu tenho aqui várias localidades para colocar as minhas lojas de roupa, por exemplo. Eu vou querer fazer com que as minhas lojas tenham uma certa distância entre si, porque senão eu posso pegar uma região muito pequena. Vamos supor que essas opções aí sejam opções dentro de uma cidade. Eu quero que as minhas lojas sejam construídas distantes entre si, para pegar uma região grande de cliente. É lógico que isso é só uma simplificação. Eu posso ter demandas de clientes também e eu vou querer posicionar minhas lojas perto de demandas de clientes. Mas nesse caso aqui, do problema P-dispersão, eu não estou me preocupando com demanda. Vamos supor que eu não saiba a demanda ou que a demanda seja uniforme e eu queira posicionar as minhas lojas. Tá? Então eu vou tentar posicionar da melhor forma possível, de forma a ter uma distância grande entre elas. Vamos dar o exemplo com P igual a 2. Essa seria uma solução ótima do problema P igual a 2. Tem uma ali no extremo inferior esquerdo e uma outra ali no extremo superior direito. Elas estão... É a configuração que dá a maior distância entre elas. Então esse seria um exemplo de uma solução do problema P-dispersão. É lógico que vocês podem ver ali que tem outras soluções que vão dar essa mesma distância. Tá? Esse exemplo aqui é só um dos exemplos de uma solução ótima. Para P igual a 3, eu posiciono aquela outra loja ali. Dessa forma, essa é a configuração que vai me dar a maior distância possível entre elas. P igual a 4, mesma coisa. P igual a 5, mesma coisa. Tá? Agora, só para mostrar um exemplo de que eu posso ter várias soluções possíveis. É esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui também é uma solução ótima de P igual a 5. Por quê? Porque o meu problema, ele maximiza a menor distância. E a menor distância é essa que está piscando aí. Então, eu posso encontrar soluções de posição para outras lojas, desde que a minha solução final não tenha uma distância menor do que aquela. Então, por isso que eu tenho várias soluções possíveis. Como todo problema de otimização, a gente pode ter uma solução ótima, mas eu posso ter várias soluções ótimas também, que levem àquela mesma função objetiva, aquele mesmo valor da função objetivo. Bom, então vamos lá agora para a modelagem do nosso problema de P-dispersão. Como parâmetros, eu tenho a distância entre a facilidade I e a facilidade J. Reparem, é uma diferença em relação ao P-center, que o P-center eu tinha a distância entre a facilidade e a demanda. Aqui eu não tenho demanda, então eu só estou considerando a distância entre facilidades. Aqui eu chamei de D, que é uma distância, pode ser em relação a atraso de rede, se for um problema de rede. Aqui eu estou chamando de uma forma mais genérica de distância. Lá no problema P-center, na aula de P-center, a gente falou sobre atraso de rede. Mas aqui eu estou colocando de forma mais genérica
que é a distância entre a facilidade I e a facilidade J, chamada de DIJ. E o outro parâmetro é o número de facilidades a serem instaladas, aquele número P. E por fim, óbvio, eu tenho o conjunto de facilidades, que é o conjunto P, da mesma forma que eu tinha lá no problema P-Center. As variáveis de decisão vão ser simplesmente as variáveis y e j, que vão dizer se a facilidade j vai ser ativada ou não. Só isso que eu vou ter de variável de decisão, porque eu não tenho demanda. Então, só vai dizer se eu vou ativar ou não aquela facilidade. E a função objetivo vai ser maximizar a menor distância, representada por essa expressão aí, que a gente vai explicar, mas é similar ao problema P-Center. O problema P-Center, eu tinha que minimizar um delta, esse delta era a máxima distância. Aqui, eu quero maximizar um delta e esse delta é a menor distância possível. Tá? Eu vou pegar o mínimo das possíveis distâncias das minhas facilidades. Então, esse termo aqui, tá, que a gente vai explicar a seguir, ele está dizendo o seguinte: a distância de uma facilidade I para outra facilidade J só vai ser considerada se as duas forem ativadas. Claro. Tá? Eu só vou considerar a distância da facilidade I para a facilidade J no meu cálculo do mínimo se as duas forem ativadas. Eu estou considerando a distância par a par entre duas facilidades. Tá? Essa que é a menor distância que eu quero maximizar. E como que eu considero só a distância entre PTTs que estão ativos? É com esse termo A aí. Então, esse termo A, ele vai fazer com que o meu DIJ, a distância entre facilidade I e facilidade J, só seja considerada se a facilidade I for escolhida e se a facilidade J for escolhida. Tá? Então, a ideia desse termo é o seguinte: se eu tenho uma configuração, como esse exemplo à esquerda, com y1 igual a 1, y2 igual a 0, y3 igual a 0. Ou seja, eu escolhi a facilidade 1, escolhi a facilidade 3, mas não escolhi a facilidade 2. O que vai acontecer nesse caso? A distância entre a facilidade 1 e a facilidade 2 não vai ser considerada, porque a facilidade 2 não foi ativada. A distância entre a facilidade 1 e a facilidade 3 será considerada, claro, porque 1 e 3 foram ativadas. A distância entre a facilidade 2 e a facilidade 3 não vai ser considerada, porque é uma distância que envolve a facilidade 2, que é uma facilidade que não foi ativada. Então essa que é a ideia desse termo aí, J, que a gente vai explicar mais adiante como que calcula, mas a ideia é essa: só considerar no cálculo do mínimo aquelas facilidades que forem realmente ativadas. Então aqui um outro exemplo, no qual eu só ativei a facilidade 1, nenhuma das distâncias serão consideradas, porque eu só tenho uma facilidade, ela não tem uma distância para ela mesma. Então a distância 1, 2 não será considerada, a 1, 3 não será considerada e a 2, 3 não será considerada. Quem está fazendo isso é essa variável AIJ. Essa variável AIJ aí, ela não faz parte de fato do nosso problema, ela vai ser substituída depois. Ela só está mantida aí para fins didáticos, mas quando tiver que substituir, a gente vai mostrar aqui. Bom, aqui só analisando em mais detalhes os índices desse operador mínimo, ele vai variar para todo IJ pertencente ao conjunto das facilidades. Então, ele vai variar para todas as combinações possíveis de IJ, para considerar todos os pares possíveis de facilidade. E tem esse outro termo aqui, que diz que I é menor que J. Para que serve isso? É só para evitar valores repetidos. Porque para esse nosso problema aqui, a distância, por exemplo, da facilidade 1 para a facilidade 2, representado por D12, é igual à distância da facilidade 2 para a facilidade 1. Então,
não faz sentido a gente considerar esses valores de forma repetida. Então, o que a gente faz? O par IJ, o I sempre é menor que J. Com isso, evita valores repetidos, como esse que eu mostrei aí no slide. Colocar I menor que J também vai evitar valores inexistentes, como, por exemplo, D11, que é a distância da facilidade 1 para a facilidade 1, que é uma distância que não existe. Não existe distância para uma mesma facilidade. Então, esse I menor que J vai considerar todos os pares IJ, só que esses pares, o I tem que ser menor que o J. Com isso, a gente evita valores repetidos e evita valores inexistentes. A gente vai usar isso também para as nossas restrições do nosso problema. Bom, e agora vem aquela questão que a gente tinha também com o P-Center. Como escrever mínimo de forma linear? Isso aqui não é um AX mais B, da mesma forma que a gente tinha lá no P-Center com o máximo. Então, a questão é, como escrever mínimo? E a resposta é a mesma ideia do max para P-Center. Tá? É a mesma ideia, é lógico. Agora é mínimo, antes era máximo. Então a gente tem, por exemplo, esse delta, que é o mínimo de um conjunto com 3 elementos. Isso tem que dar 70, claro. Como a gente faz para calcular esse mínimo? A gente vai escrever uma restrição para cada elemento. Delta menor ou igual a 70, delta menor ou igual a 80, delta menor ou igual a 90. E aí, é claro, a solução de delta que atende essas 3 restrições vai ser a seguinte: delta será no máximo 70, ou seja, delta é menor ou igual a 70. Isso vai atender todas as restrições. E a gente pode ver que a restrição que está relacionada ao menor elemento do meu conjunto é a restrição que vai definir o valor de delta. Então, delta será no máximo 70. Então, a gente pode representar aquela função objetivo como maximizar delta. Esse maximizar delta vai fazer o quê? Que o delta seja 70 na solução ótima. Então, da mesma forma que a gente tinha lá no máximo, que a função objetivo ela também ajudava a calcular o máximo, aqui a gente também tem a função objetivo também ajudando a calcular o mínimo. Por quê? A restrição delta menor ou igual a 70 vai acabar fazendo com que o meu problema escolha delta é igual a 70, já que eu quero maximizar esse valor. Então ele vai escolher o maior valor possível que atende à restrição delta menor ou igual a 70. Isso quer dizer, então, que a minha função objetivo pode ser escrita desta forma: maximizar delta, delta menor ou igual a dij a ij. Por que esse termo está aí, esse dij a ij? Que é o mesmo termo lá da expressão do mínimo. Então eu vou ter uma restrição para cada possível combinação de ij e menor que j. Com isso, eu estou calculando o mínimo entre todas as distâncias possíveis e, como eu faço isso? Tendo uma restrição para cada combinação de ij. Lembrando que i é sempre menor do que j. Bom, então a gente tem agora a definição da nossa função objetivo, que é maximizar um delta, e esse delta é calculado pela restrição que a gente mostrou como é feita. Bom, lembrando que esse AIJ é uma variável, então ele seria para estar do lado esquerdo ali da minha inequação. Mas não vamos botar isso por enquanto, porque esse AIJ ele vai sumir. Tá? Então vamos deixar aí para fins didáticos, a gente vai explicar depois como se calcula o AIJ, mas por enquanto vamos deixar ele aí no lado direito. Agora a gente vai para calcular as nossas outras restrições. Vamos pegar a restrição de número de facilidade e depois a restrição do cálculo de AIJ de fato. Bom, então vamos começar pela restrição do número de facilidade, que é igual ao caso lá do P-Center. Então a ideia é que a soma de todas as facilidades ativadas tem que ser igual a P. Então para isso, a gente usa aquela restrição que é idêntica ao caso do P-Center. Que eu pego
todos os YJ do meu conjunto J de facilidade. Somo todos aqueles YJ e essa soma tem que ser igual a P. Bom, então agora a gente tem mais uma restrição do nosso problema e vamos nos preocupar agora com o cálculo de A e J, que é aquela variável que vai dizer se a distância é para ser considerada ou não. Então a ideia do cálculo de A e J é que ele tem que ser 1 se I e J são ativados. Ele só vai ser 1 nesse caso. E aí isso vai fazer, depois a gente vai ver, vai fazer a distância entre I e J ser considerada na função objetivo. Então a ideia dele é essa aqui. A IJ é igual a 1 se YI e YJ for igual a 1. Ou seja, se I for ativado e se J for ativado. Caso contrário, esse valor, essa variável, vai assumir um valor grande. Nós vamos entender por que ela deve assumir esse valor grande. Algo que a gente tem que frisar aqui, tá, é que A e J não tem nada a ver com I ser uma demanda e J ser uma facilidade. As facilidades I e J não são demandas uma das outras. Esse A e J ele só está identificando se o I é ativado e se J é ativado, porque isso vai ajudar em dizer para a função objetivo qual é a distância que tem que ser considerada. Só para isso. Não tem nada a ver com o X e J do P-Center, que tinha a ver com atendimento de demanda. Aqui é só para dizer se I é ativado e se J é ativado. A gente vê esse exemplo aí, que tem 3 facilidades que foram ativadas. Quais são as distâncias que têm que ser consideradas? São essas 3 distâncias aqui. Essa distância que está piscando, essa outra aqui e essa outra aqui. São essas 3 distâncias que o D e J delas tem que ser considerado na função objetivo. São essas 3 distâncias que o A e J vai ter que ser 1. Então, quando I for ativado e J for ativado, esse A e J vai ser igual a 1. Para todos os outros casos, esse A e J vai ser um valor grande. Então, por exemplo, essas distâncias que estão piscando aí, essas distâncias são distâncias para facilidades que não foram selecionadas. Se elas não foram selecionadas, essa distância não é para ser considerada. Se não é para ser considerada, o A e J dela vai ser grande, da distância que não foi considerada. Vai fazer sentido por que esse valor grande, como eu já disse, mas a ideia que a gente tem que ter na cabeça é que esse valor tem que ser grande quando a distância não é para ser considerada na função objetivo. Tá? Então, esse vai ser o caso que ela não é considerada. Vamos ver o efeito de A e J na restrição. Lembra, a gente tinha a restrição lá do delta, menor ou igual a D e J, vezes A e J. Vamos ver qual é o efeito de A e J. Para entender o efeito, vamos olhar esse exemplo, no qual tem 4 possíveis facilidades, apenas 3 delas foram ativadas. Vamos escrever as restrições relacionadas à distância de cada uma. Então, aqui do lado direito, tem todas as restrições D e J vezes A e J relacionadas a esse problema. Então, como exemplo, a restrição D14 a 14 é relacionada à distância da facilidade 1 até a facilidade 4. Essa outra, D23 vezes A23, relacionada à distância da facilidade 2 até a facilidade 3. Nesse caso, não. Bom, então a gente sabe que o A e J tem que ser igual a 1 se ele envolver 2 facilidades que foram ativadas, e tem que ser igual a um valor grande se envolver pelo menos uma facilidade que não foi ativada. Então, nesse cenário aí que a gente mostrou, a gente tem esses valores aí mostrados em vermelho. Valor 1 ou valor grande. Então, por exemplo,
essa 2,3 vai receber um valor grande, porque envolve a facilidade 3 que não foi ativada. Esse outro, A14, vai receber 1, porque envolve duas facilidades que foram ativadas. Bom, então, só escrevendo de novo a mesma coisa do slide anterior, os DIJs que são multiplicados por variáveis A que são grandes não vão ser considerados, porque a multiplicação de D por A sendo grande, vai ser um valor grande também. A gente vai entender por que valores grandes não vão ser considerados. Então, a gente pode reescrever todas essas restrições da seguinte forma. Tá? Quando ele foi multiplicado por uma variável grande, ele fica grande. Quando foi multiplicado por 1, é a própria distância. Então, as distâncias que foram multiplicadas por 1 poderão influenciar o delta. Aí a gente tem essas 3 restrições. Dependendo de qual é o valor de D, uma delas vai ser o mínimo e uma delas vai influenciar o delta. Mas as candidatas a influenciar o delta são essas 3 restrições aí. Por quê? Porque foram multiplicadas por 1. Por outro lado, as restrições nas quais o lado direito é grande não vão ter influência alguma no delta. Por que elas não vão ter influência alguma no delta? Porque o delta vai sempre ser menor ou igual a um valor muito grande. A gente vai ter que escolher esse valor grande de forma adequada, claro, como a gente fez lá um caso semelhante ao P-Center, mas elas não vão ter influência alguma, porque o delta, independentemente delas, vai sempre ser menor ou igual a esse valor muito grande. Então, essas restrições não servem para nada. Então, o que a gente fez aqui? Quando uma restrição está relacionada a alguma facilidade que não foi ativada, essa restrição não vai servir para nada. Vamos agora para o cálculo de AIJ de fato. Bom, eu vou mostrar a expressão, que é essa aqui, e aí vamos explicar o que cada termo dessa expressão está dizendo. Bom, a primeira coisa é que a gente tem aquele valor m, que é um número grande. A gente vai escolher esse valor de forma a ser grande para o nosso problema e depois eu vou mostrar como a gente escolhe esse valor. Mas a gente tem que ter em mente agora que é um número grande. Então, o que vai acontecer? Se a gente for olhar para esse termo circulado aí, 1 menos yi vezes m, esse termo, se o yi for igual a 0, esse termo vai ser igual a m. Ou seja, esse termo vai ser grande. E é um pouco naquela direção já que a gente tem de se yi for igual a 0, a ij tem que ser grande. Então, a gente já está caminhando nessa direção. Agora, se a gente for olhar o outro termo, é a mesma coisa. O outro termo que é relacionado a yj, se ele for igual a 0, esse termo vai ser igual a m, ou seja, esse termo vai ser grande. Agora, se a gente olhar para esses dois termos que estão circulados, que é a soma daquele termo relacionado a yi com o termo relacionado a yj, ela vai ser grande se yi for igual a 0 ou se yj for igual a 0. Se os dois forem iguais a 0, essa soma vai dar 2m. Se apenas um for igual a 0, essa soma vai dar m. Mas, de qualquer forma, vai ser um número grande. De qualquer forma, m ou 2m, esse termo aí vai ser um número grande. Isso vai fazer com que o nosso AIJ seja grande também. Então, essa é que é a ideia. A gente precisa que apenas yi ou yj seja 0 para esse termo ser grande. Se é 2m, se é m, não importa. O que importa é que é um valor muito grande. Por outro lado, essa soma aí vai ser 0 se yi for igual a 1 e yj for igual a 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o AIJ vai ser igual a 1. Então, se a gente for olhar aqui em mais detalhes, se y1 for
igual a 1, aquele termo relacionado a y1 vai ser 0. Se o yj for igual a 1, aquele termo relacionado a yj vai ser 0. Só resta, então, esse número circulado, que é o 1. Então, o AIJ vai ser igual a 1. Essa que é a ideia, então, dessa expressão. E se a gente for reparar, essa expressão é semelhante a uma operação lógica AND. Então, vamos olhar, por exemplo, se a gente for pensar numa tabela verdade, com todos os valores possíveis de YI e YJ, basta que apenas um desses valores seja 0 para a saída ser grande. E quando os dois são igual a 1, a saída é 1. Então, assim, lógico que não é uma operação AND de fato, porque a operação AND basta que uma entrada seja 0 para a saída ser 0. Aqui a gente está considerando como a saída falsa a saída grande, tá? Que é para o nosso caso, quando a gente já viu que quando aquela restrição dá um valor grande, aquela restrição não tem efeito. Então, o falso para a gente, se a gente for fazer algum paralelo com a expressão AND, o falso para a gente é essa saída grande. Então, é só para mostrar aqui, né, que a gente consegue fazer operações lógicas com restrições lineares. Bom, então, com isso a gente viu que com aquela expressão lá, a gente consegue fazer o que a gente queria com a IJ, que ele vai receber o valor de 1 se o I e o J forem ativados. Caso algum deles não seja ativado, ele vai receber um valor grande. Então, vamos olhar agora como que a gente vai escrever essas restrições de A e J e relacionar com a restrição de D e J. Bom, lá no D e J, essa restrição que está aparecendo mais acima tinha delta menor ou igual a DIJ vezes AIJ. E esse AIJ é representado por essa restrição mais abaixo, que é a que a gente acabou de explicar. Bom, isso mostra que eu não preciso ter essa variável explicitamente AIJ, né? Eu posso substituir toda essa expressão lá naquela restrição. Então, eu vou fazer essa substituição para simplificar o meu problema, como eu já tinha adiantado para vocês, que o AIJ ele ia servir só para fins didáticos, mas depois a gente ia substituir. E aí, se a gente for substituir o AIJ lá em cima, vai dar uma expressão desse tipo aqui. Então, vamos pegar essa restrição e vamos ver alguns exemplos, né? Quais são os valores dessa restrição para diferentes exemplos. Vamos ver o primeiro caso de YI é igual a 0 e YJ é igual a 0. Se a gente for olhar aqueles termos relacionados a YI e relacionados a YJ, cada um desses termos vai ser igual a M. Então, se a gente somar, vai dar delta menor ou igual a DIJ vezes 2M mais 1. Esse número, como é um DIJ multiplicado por 2M mais 1, que é um número grande, esse número vai ser um número grande. Então, essa restrição, como eu falei lá no exemplo, essa restrição não vai servir para nada. É uma restrição que é o delta menor ou igual ao número grande. O delta não vai ser influenciado por essa restrição. Da mesma forma, a gente tem aqui, quando YI for igual a 1 e YJ for igual a 0, o termo relacionado a YI vai ser igual a 0, mas o termo relacionado a YJ vai ser igual a M, como a gente pode ver nesses termos circulados aí. O que isso vai fazer? Vai fazer com que delta seja menor ou igual a DIJ vezes M mais 1, que continua sendo um número grande. Ou seja, o YJ, sendo 0, fez esse número continuar sendo grande, mesmo com YI sendo 1. Agora, uma outra questão que a gente tem, é a mesma questão que a gente teve lá no P-Center, é como escolher esse M. Como fazer com que o M seja grande o suficiente? O que a gente precisa garantir?
A gente precisa garantir que esse termo circulado em vermelho seja maior ou igual à maior distância possível no cenário. Por quê? Se ele for maior ou igual à maior distância possível, ele não vai influenciar nenhuma outra restrição. Porque a pior restrição que ele poderia influenciar, esse termo é maior. Se ele é maior, eu estou garantindo que esse número é grande o suficiente. Então, esse termo aí circulado, ele tem que ser maior ou igual à maior distância possível no cenário. Com isso, não vai haver nenhuma restrição útil, né? Nenhuma restrição que tenha só DIJ, que não tenha nenhum número grande, não vai haver nenhuma restrição que seja maior que esse termo aí. É isso que eu quero garantir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que esse termo aqui, DJ vezes M mais 1, seja maior ou igual à maior distância possível no meu cenário, que eu estou representando com esse operador máximo aí. Eu faço o máximo de todos os possíveis DJ e o meu termo à esquerda tem que ser maior ou igual a esse termo à direita, que representa a maior distância possível no meu cenário. E aí, se a gente for reescrever essa inequação, só mantendo o M à esquerda, a gente vai ter um resultado como este daqui, tá? E aí, com isso, a gente consegue escolher o M. Lógico que da mesma forma que lá no P-Center, eu quero escolher um M que seja usado para todas as restrições. Então, ao invés de eu colocar esse DJ aí embaixo, que eu estou circulando em vermelho, eu vou escolher o menor DJ possível. Que com isso, eu vou garantir que o M seja grande para qualquer restrição. Então, eu não preciso ter que escolher um M específico para um par IJ específico. Eu escolho um M para o meu cenário inteiro. Então, para o M ser o maior possível, eu vou ter que utilizar nesse DJ a menor distância possível. E a menor distância possível eu represento com esse termo circulado aí em vermelho, que é a mesma coisa do que o termo acima, só que ao invés de ter máximo, é mínimo. Então, assim, o M tem que ser maior ou igual à razão da maior distância possível sobre a menor distância possível menos 1. Se o M satisfizer isso, eu consigo garantir que o M seja grande o suficiente. Então, a gente tem essa expressão aí para calcular o valor de M. É lógico, a gente não precisa ter um M necessariamente com esse valor à direita. A gente pode, algumas plataformas, alguns solvers, permitem a gente botar um valor M muito grande já, né? Tem o Ciplex, tem uma constante para botar infinito, por exemplo. E aí a gente não precisa olhar para essa restrição. A gente pode só botar esse M tendo um valor muito grande. Mas isso é só para mostrar de onde vem esse M, né? Como escolher esse M de forma segura. Ou a gente faz alguma coisa desse tipo, que eu mostrei aí nessa inequação, ou a gente usa, em algum solver, usa a constante de infinito, por exemplo. Vendo um outro exemplo, com yi é igual a 1 e yj é igual a 1, que é aquele caso que eu não quero que o lado direito dê aquele valor grande, né? Eu consigo fazer com que esse termo mais à esquerda, circulado em vermelho, seja igual a 0, porque yi é igual a 1, e esse termo mais à direita, circulado em vermelho, vai também ser igual a 0, porque yj é igual a 1. Agora, reescrevendo essa inequação, a gente tem que o delta é menor ou igual a dij, como a gente queria. Esse é o único caso no qual o dij pode influenciar o delta e, consequentemente, a função objetivo. Qual é esse caso? É o caso no qual o i é uma facilidade que foi ativada e o j é uma facilidade que foi ativada. Nesse caso, a distância entre i e j vai ser considerada no cálculo.
Bom, agora só falta adicionar o domínio. A gente vai dizer que o delta faz parte do conjunto dos números inteiros não negativos e o YJ, as variáveis YJ, são variáveis binárias. Podem ser 0 ou podem ser 1. Então, com isso, a gente adiciona os domínios e finaliza a escrita do nosso problema. A gente pode concluir também que esse problema é um problema do tipo ILP, no qual todas as variáveis são inteiras. Só falta uma coisinha para finalizar isso aqui, que a gente tem aquela restrição, aquela primeira restrição, a gente tem variáveis à direita. E o nosso costume, até agora, foi ter as variáveis sempre à esquerda. Então, o que a gente vai fazer é fazer uma manipulação algébrica, que eu não vou entrar em detalhes, é só uma manipulação algébrica, para colocar essas variáveis no lado esquerdo da inequação. A gente fazendo essa substituição para botar as variáveis do lado esquerdo, a gente tem essa finalização aqui do nosso problema. Tá? Com isso, todas as variáveis estão do lado esquerdo e do lado direito das inequações, a gente tem apenas constantes. Bom, então o que a gente fez nessa aula? A gente formulou o problema do P dispersão, que é um problema do tipo Facility Location. Essa formulação permitiu a gente ver alguns conceitos interessantes, como, por exemplo, a representação do operador mínimo. A gente tinha feito lá o operador máximo com o P-center, agora a gente fez o mínimo. A gente viu também que a gente consegue representar as operações lógicas com restrições lineares. Isso vai ser muito útil para vários problemas que a gente for formular. Como exemplo de artigo, para vocês verem bem o uso desses conceitos, esse artigo não é sobre P-dispersão, não é um problema P-dispersão, mas é um problema que usa todos esses conceitos de operador máximo, de expressões lógicas, etc. Esse artigo, ele apresenta esses conceitos. Eu coloquei aí a referência para o artigo, mas também vou botar no link da descrição do YouTube e também, para quem tem acesso ao Classroom, vou botar o PDF lá.